Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Quem Lidera é Ela e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Ana Couto. Ana, seja muito bem-vinda, se apresente, por favor. Muito obrigada, Gabi. Inicialmente eu queria muito agradecer o convite, é uma honra estar aqui. A gente já tem muita relação, já estamos conectadas, né? Mas ter esse espaço é muito importante, né? Espaço para mulheres que realmente estão fazendo a diferença e que querem crescer e estimular outras a também crescerem. Então, queria te agradecer muito por essa iniciativa, porque é incrível. Às vezes a gente nem tem noção do impacto que a gente tem, mas assim, eu tenho certeza que muitas meninas e mulheres vão ouvir e vão querer, caramba, nossa, que inspiração, eu também quero seguir um caminho parecido. Então, muito obrigada por essa iniciativa e eu falo em nome de todo mundo, todas as mulheres. Bom, eu sou a Ana Couto, eu sou co-CEO do Sem Processo. Também sou uma das fundadoras do CLOC Brasil. Faço parte da Women in Law Mentoring Brasil, que é uma associação focada para mulheres, para fazer mentorias, né, principalmente no âmbito profissional. Tem algumas especializações, mas enfim, eu acho que o principal aqui é a gente conversar realmente sobre a liderança feminina, como que é importante a gente também estimular outras mulheres, né, dentro das nossas empresas. Eu vejo que isso tem muita relevância. E é um grande prazer estar aqui com você. O prazer é meu você ter topado conversar aqui com a gente, contar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória, a sua caminhada, porque eu acho que quando a gente toca no aspecto humano, que é como que você chegou até aqui, quais foram os seus desafios, suas dores, suas superações, tudo que você aprendeu nesse caminho que você pode compartilhar com quem está ouvindo, que é o mais bacana, né? É o que a gente realmente está interessado em saber, porque eu acho que é o que mais conecta hoje em dia. Vejo também essa pauta como uma pauta importante da gente falar novamente e falar sem cansar, porque ela ainda é real, ainda é uma dor real que a gente enfrenta. E certamente você vai me contar aí situações inúmeras que você teve na sua vida, na sua trajetória, que foram desafiadoras para você. Fica muito à vontade, assim, conte o que você quiser contar, o que não quiser, assim, não se preocupe, é aquilo que você se sentir confortável de falar, porque a gente sabe que algumas situações são desconfortáveis pra gente. Sim. E eu acho que a gente tem aqui um ponto muito de sinergia, né? Tal como você também foi líder muito nova. E eu estava até conversando com você sobre isso antes, que é um ponto que a gente é duplamente subestimada. A gente é mulher e a gente é jovem. Sim. E tem um lado nosso que fala assim, então você tem que se provar muito mais. E eu queria saber se você passou por isso na sua trajetória, de se cobrar esse ponto, de eu tenho que me provar para o mundo que eu sou competente, que eu consigo fazer esse trabalho e que eu posso, assim, até ser melhor do que outras pessoas que podem estar me comparando. Então, sabe, esse desafio interno, se você teve e como que foi para você lidar com isso? Tá, vamos lá, tem muitos pontos para a gente comentar, mas antes de falar um pouco dos meus desafios profissionais, eu queria voltar e falar um pouquinho até da minha trajetória pessoal, tá? Perfeito. Eu nasci num ambiente familiar que é um pouquinho diferente do que normalmente acontece. A minha mãe sempre trabalhou e meu pai optou por não trabalhar assim que eu e minha irmã nascemos. Minha mãe é jornalista, meu pai é professor de educação física. Na época, minha mãe ganhava mais, então eles entraram no consenso. E a minha mãe continuou trabalhando e o meu pai, ele ficou full time cuidando da gente. A gente não tinha babá e tal, era o meu pai com 2 meninas, eu tenho irmã gêmea. Então, assim... Sério? Caramba, que curioso. Não sabia disso. Legal. Legal. Então, eu nasci num ambiente um pouco diferente e eu vi a minha mãe, assim, sempre ralando muito. Muito, muito, muito. E muito engraçado, porque eu não me lembro, assim, não tem nenhum momento, nenhuma lembrança minha da minha mãe ausente, apesar dela estar sempre trabalhando. E ela trabalhava, inclusive, sábado e domingo, tá? Porque ela fazia plantão. Caramba! E ela sempre se fez muito presente, eu ficava, assim, impressionada. Então, eu acho que eu nasci num ambiente que eu já vi isso e meio que internalizei. Tipo, pô, minha mãe rala, corre atrás, eu também quero fazer isso. Já era uma mulher empoderada ali. Você e a sua irmã provavelmente sentiram e se inspiraram ali no principal modelo, que é a sua mãe. Ela foi uma grande referência. E meu pai também, claro, porque ele sempre cuidou da gente. Uhum. E tem um outro ponto também. Eu fui atleta de natação.
Uau, Comecei, gente. eu fui até os 18 anos atleta de Caramba. natação. Então, meu pai era professor de educação física, ele era professor de natação. Colocou eu e minha irmã para nadar bem cedo, assim, a gente foi competir. Foi bem duro, tá? Assim, vou ser muito sincera, porque a gente tinha que treinar muito, às vezes 2 vezes ao dia, eu não pude ir pra festa. Adolescente você sente mais, né? Eu não pude ir pra festa e tal. Algumas coisas eu acabei não tendo ali tanto acesso, né, quanto outros jovens. E na época eu não entendia, eu ficava, caramba, mas eu também quero ir na festa, minha amiga tá indo, também quero fazer aquilo. Mas, assim, o lado positivo, tá? Tudo tem um lado positivo e negativo. O lado positivo foi eu ter um senso de disciplina muito forte, muito assim, não, sou disciplinada, eu tenho que melhorar, eu sempre queria melhorar no meu tempo, eu não era a melhor, assim, eu performava até ok, mas eu não era sempre a primeira colocada, nada disso, mas eu sempre buscava melhorar, vou melhorar meu tempo, vou diminuir meu tempo. Sempre Em se cada cobrando prova. também, se desafiando, né? Sempre, sempre. Então, um senso de disciplina, né, de querer melhorar, de querer se superar o tempo inteiro. E eu acho que esses dois fatores, assim, ajudaram a me formar ali como pessoa em termos de valores, de sempre querer ser melhor, de sempre querer me aprimorar. Tanto em termos de performance mesmo, né? Mas eu acho que no âmbito pessoal, eu busco ser uma pessoa melhor também para os outros, né? Para minha família, para os meus amigos. E Desenvolvimento humano também, mesmo, né? exato, desenvolvimento humano. E isso é muito importante quando a gente fala de liderança. Muito E eu essencial. percebo isso hoje, mais velha, né? Apesar de jovem, mais velha, eu percebo, caramba, eu tenho esses valores, assim, muito enraizados. E foi a minha criação, né? Isso influencia muito mesmo. Então, eu vejo que isso me ajudou muito. Por que eu tô comentando isso também? Porque a liderança para mim não foi pensada, tá? Não foi uma coisa assim, eu quero, né? Nossa, eu queria mais nova ser CEO de uma legal tech. Eu nem sabia que era legal tech. Na verdade, quando Ainda eu nem entrei tinha, né? Nem na faculdade existia. de Direito, eu nem sabia que tinha essa possibilidade, tá? E aí foi acontecendo por eu ter esse perfil. Então, assim, no trabalho, quando me davam um trabalho, eu sempre me esperava ir além, sempre era muito prestativa, sempre me fazia presente, tentava ter um relacionamento bom ali, né, com todo mundo à minha volta, ajudar as outras equipes. Então, aos pouquinhos eu fui me destacando. Mas como que eu cheguei nessa posição? Eu me formei em Direito, me formei em Direito, sempre fui muito dedicada. Eu e minha irmã, gente, a gente, assim, se eu tirava menos que 9, eu chorava. Pra você ter noção. Era uma coisa assim... Não, é muito doido. Hoje eu vejo assim, cara, que coisa maluca. A autocobrança, assim, Num desde nível novinha. alto. Muito, muito. E aí, enfim, sempre fui ótima aluna e tal. E aí eu comecei a estagiar. Eu me formei na FGV. A gente começa a estagiar um pouquinho mais tarde. Eu acho que isso não foi tão bom, por um lado. Apesar de ter sido bom a parte acadêmica e tal, eu acho que eu demorei muito ali para ver o que eu ia gostar, porque direito você tem muita possibilidade. Mas aí eu fui para escritório de advocacia e trabalhei alguns anos em escritório, tá? E nunca me senti realizada trabalhando em escritório. Trabalhei com tributário, com infraestrutura, com contencioso civil estratégico, civil. Mas assim, eu mudava de escritório, no fundo eu não gostava do ambiente. Sofri bastante em alguns lugares que eu trabalhei, não vou mentir, acho que muitas mulheres, infelizmente, passam por algumas coisas em certos ambientes. E não me sentia feliz, não estava feliz, assim, não estava mesmo. Pensei para a carreira pública, eu até fiz Emerge, a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Eu fiquei um ano estudando e tal, mas eu também não conseguia ficar parada, porque eu sempre trabalhei na vida. Fiquei, mas eu não posso ficar sem ganhar dinheiro, eu tenho que, né, voltar a trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar. E aí eu voltei para um escritório, acho que foi um ano e pouquinho. E de novo, assim, eu meio que tive ali não diria depressão, porque eu não precisei ser medicada e tal, e eu consegui superar sozinha, mas eu tava bem mal, assim, Um período difícil. bem difícil. Eu trabalhava de domingo a domingo, chorava muito, tava muito infeliz, muito, muito, muito. E aí, mas eu também não tinha força pra ser, acho que muitas pessoas acontecem isso em algum momento da vida. Tem uma necessidade, às vezes, de você manter ali, seja pelo financeiro, ou seja até pela estrutura emocional, de ter um trabalho, uma ocupação mental também, né? Com certeza. E às vezes, acho que a maioria das vezes nem é pelo dinheiro, cara, que eu vejo tanta gente. Na época,
Eu namorava com os meus pais, eu não realmente poderia, né? Mas é aquela autocobrança que a gente tem mesmo. Eu tenho que estar trabalhando, não posso estar desempregada. Sei lá. E você às vezes está muito mal psicologicamente para ter força para sair também. Sim. Buscar outras coisas. Porque o movimento também exige ali da gente, né? Se a gente vai fazer uma mudança, você precisa estar bem. Né? Tem que estar bem para enfrentar, encarar. Que é mudança, e, enfim, você tem que estar pronta para isso. E aí, na época, eu tenho minha irmã gêmea e meu cunhado, Gabriel, ele já trabalhava no Sem Processo. Tinha 4 pessoas, sei lá, 5 pessoas na empresa, era muito pequeno. E hoje em dia, ele até foi para uma outra empresa, enfim. Mas aí ele viu, ele e minha irmã viram, né? Falou, Ana, você não tá nada bem, você tem que fazer alguma coisa e tal. Aí eu falei, realmente, eu não tô legal, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar esse estado e tal. Aí ele falou assim, vai pro Sem Processo, aí você vai pensando o que você faz e tal. Na época eles estavam precisando aqui na empresa de uma pessoa para negociar, só para negociar, porque na época o Sem Processo só era plataforma de acordo. Hoje a nossa empresa faz bastante coisa, a gente tem seus produtos, enfim, mas na época era bem pequenininho. Aí eu falei, tá, beleza. Eu vi o crescimento, o nascimento do Sem Processo, porque eu trabalhei no Lima Feilson quando o Sem Processo ainda era só uma salinha. Então, ali eu junto, eu entrei nessa época. Lá no passeio? Passeio, aham. Então, só que eu trabalhava no Lima Feilson quando tinha poucas pessoas, devia ter 10 pessoas no máximo também. E aí, mas eu não estive lá na época, só agora que a gente começou a se encontrar. Mas desculpa, continua, te interrompi. Mas é engraçado como as coisas são. Foi na época da Rua do Passeio, era uma salinha pequenininha que a gente ficava. Que tinha até um unicórnio na sala. Tinha unicórnio. Bem startupeiro. Bem startupeiro, realmente. E aí eu falei, tá, por que não? Aí na época, enfim, eu tava ganhando bem mais do que eu ia ganhar no Sem Processo, mas eu tava tão infeliz. Eu falei, não, beleza, eu vou mudar porque... Enfim, e aí eu falei, vou estudando em paralelo, já fiz um pouco, né, da Emerge, eu já sei ali alguns conceitos, mas vou ver o que vai rolar. E aí, enfim, entrei no Sem Processo e eu nunca poderia imaginar que aconteceu o que aconteceu. Na época, o sócio do escritório, nossa, acabou comigo. Não preciso falar uma história que eu trabalhei. Você vai pro estado, você é maluca, porque eu te aceitei num momento que ninguém ia te aceitar. Nossa, amigo. Foi terrível, assim, terrível. E olha onde estou hoje. Exatamente. É muito louco como as coisas são, né? O mundo dá voltas. Por isso que a gente não deve subestimar ninguém. Nunca, jamais. Nem desrespeitar ninguém. Eu acho que isso entra muito ali nesse assunto que a gente está falando de ser subestimada como mulher. Sim. Ou como uma mulher jovem, né? Porque aí duplica a situação. Porque você vai ser subestimada inevitavelmente. Você chegou, você é subestimada simplesmente pela sua aparência. Então, acredito que isso pode ter acontecido com você lá atrás, mas enfim, deu a volta por cima. Né? Eu acho que assim, é horrível, né? Tudo que acontece, às vezes a gente passa por umas coisas que realmente são muito, muito difíceis. Mas a gente sempre sai mais forte, cara. Sempre. É um aprendizado. E a sua capacidade de extrair o aprendizado daquilo. A gente sempre sai mais forte. Aí a gente encontra as pessoas certas também, né? Começa a construir uma rede de apoio, entende? E eu acho que quando você tá aberta e você acredita muito e corre atrás, claro. Não é só acreditar e visualizar. Você tem que correr atrás e fazer acontecer. Mas quando você, né, tem esse perfil, é muito difícil alguma coisa boa não acontecer com você. Pode ser que não seja amanhã, tipo, caramba, eu tô infeliz aqui no meu trabalho, não tô achando. Mas eu tava buscando, eu tava assim, cara, eu não tô feliz, eu não tô me encontrando. O que será que eu faço? Será que é direito mesmo? Será que, sei lá, vou tentar outra faculdade? Eu não me encontrava. E aí me encontrei. E foi muito bom, mas foi um processo. Na época eu não sabia como seria, né? E enquanto você está enfrentando, parece muito difícil. Mas você tendo isso, estando aberto, conversando com pessoas, nossa, é muito importante. Networking também, com o tempo eu fui vendo o quanto isso é importante. Networking é fundamental, você se dá bem com uma pessoa pessoas. Que te dá a mão. Que aconteceu isso comigo lá atrás, foi uma pessoa próxima que me deu a mão, me ofereceu uma vaga, confiou em mim, né? Tudo bem que era, né, tava no meu núcleo familiar, mas não precisaria ser, poderia ser qualquer pessoa, entendeu? Exato. E aí, legal, me botou num lugar que eu me realizei, que eu me encontrei, que eu me conectei com pessoas legais, achei ali um propósito que realmente batia com o que eu buscava. Então isso faz muita diferença. As pessoas às vezes ficam com vergonha. Mulher, então, a gente fica com muita vergonha. Vou atrapalhar. Não sou qualificada o suficiente.
Se coloca né? pra baixo, né, de alguma forma. Não, e assim, tem algumas coisas que são impressionantes que a gente faz, às vezes a gente não nem realiza o quanto a gente é capaz, sabe? Sim. Às vezes a gente precisa do outro falar, mas Ana, foi você que fez, cara. É incrível isso que você fez. Aí você, foi você caramba, que fez. É incrível mesmo, né? Mas fui eu mesma que fiz, né? A gente nem se toca, é muito doido isso. E a mulher, no geral, tende a ter mais isso, né? Assim, até mesmo para uma vaga de emprego. Né? Tem vários estudos que mostram que numa vaga de emprego, os homens têm, sei lá, 60% dos requisitos para cumprir já se candidatam. A mulher não. A mulher já tem, sei lá, 90% não, esse aqui eu não tenho, então eu não vou me inscrever. Não sou qualificada o suficiente. Não sou qualificada o suficiente. E não é, a gente aprende, assim... É porque é social, né? A gente foi... historicamente, a mulher foi colocada para baixo. Então, há pouco tempo, tem pouco tempo, com seus direitos de voto, e agora a gente está tendo mais voz. E esse movimento que a gente vê das mulheres ali assumindo cargos de liderança, e eu achei legal porque você falou que foi uma pessoa do seu ciclo mais íntimo, mas foi um homem. Foi um homem, sim. Que te estendeu a mão. E no meu caso, também foi um homem, que na verdade foram dois, que me estenderam a mão. Então, assim, a gente percebe que as lideranças femininas hoje, elas estão também se concretizando. E isso tem muita influência dos homens. Exato. Que têm uma cabeça, né, voltada para essa igualdade de gêneros e que abre esse caminho numa sociedade historicamente marcada por desigualdade. Sim. Então, isso eu achei muito bacana nessa história, que foi uma pessoa do seu ciclo, mas que é um homem, né? E que te deu a mão ali quando você precisou. Meu cunhado, eu falo que é Anjo Gabriel. Ai, que bonitinho. Anjo Gabriel. Anjo Gabriel, porque é família, né? Casado com a minha irmã, gêmea, estendeu a mão. Pessoas que a gente pode contar, porque, como eu falei, né? Rede de apoio é muito importante, porque a gente às vezes fica desconfiada, não, né? E tem pessoas que querem ajudar e homens que querem ajudar sim, né? Isso é muito importante a gente falar com mulheres, mas também falar com homens principalmente. Sim. Né? Falar com todos, com seres humanos em geral, né? Com certeza. E também ter parceiros, né? Enfim, para mulheres que querem alcançar isso, né? Querem ter uma posição de destaque. Buscar ali parceiros que realmente apoiem, né? Porque, infelizmente, a gente vê que isso nem sempre acontece. Acontece muito do homem até se sentir ameaçado, um pouco ameaçado por mulheres que são, assim... vamos dizer, que se portam... Não tem um posicionamento mais forte, vamos dizer assim. E um destaque, um reconhecimento. Até eu vi esses dias, acho que alguém compartilhou no LinkedIn, falando assim, que tem algumas mulheres que são mais Cleópatra, né, que fala, que tem esse perfil mais de liderança. Foi bem o que você falou, que você tinha ali traços que te chamaram para o papel de liderança. Sim. E existe uma teoria sobre liderança, que é a teoria dos traços, que analisa justamente o que faz uma pessoa ser líder ou não. É uma teoria muito inicial, depois a teoria das lideranças já avançou muito disso. Mas lá atrás analisavam os líderes e por que eles se tornaram líderes. E começou, isso é curioso, mas essa teoria começou com o nome O Grande Homem. Ou seja, o estudo da liderança nasceu de uma teoria que chamava o Grande Homem. E aí foi teoria dos traços, né? Que são os traços da personalidade que caracterizam o líder. E eu honestamente não acredito 100% nessa teoria. Acredito que as pessoas têm ali as características dela que destacam ela para uma posição de liderança, como você falou, mas a pessoa pode ser desenvolvida para esse cargo. Claro. Ela não nasci e virei líder. Ela tem ali um potencial para se tornar, mas ela ainda não é. E aí, como é que foi para você? Você falou que chegou na empresa, na parte de negociação. Sim. Então, até pegando, antes de entrar na minha trajetória aqui do Sem Processo, né? Algo que você falou, que a pessoa pode desenvolver o traço do líder. Eu sempre tive essas características que eu falei, mas eu sempre fui muito tímida. E tem umas coisas engraçadas. Realmente pode ser desenvolvido. Eu demorei mais pra falar, porque minha irmã falava por mim. Ela entendia o que eu queria. Então, ela falava, eu não precisava falar. E eu sempre fui mais tímida, fui mais na minha. Então, assim, essa habilidade de me colocar,
de falar bastante, porque, né, você como líder às vezes tem que falar bastante, tem que se posicionar, tem que ser mais dura. Isso não foi natural para mim, foi uma coisa que eu fui trabalhando. Então, é isso, a gente pode desenvolver. Não é assim, não pensem que, caramba, a pessoa nasceu pronta, já pode ser líder, eu não tenho vocação, você... Não é bem assim. Né? Você pode desenvolver, sim, as habilidades que são necessárias e ser uma ótima líder. Claro que você vai ter mais aptidão para uma coisa do que para outra, mas ok. Normal. Exatamente. E isso que vai te tornar tão especial e diferenciada também, né? Sim. Então, eu achei bem legal você ter comentado isso, porque eu me identifico, tá? Até hoje, eu acho que na minha vida social, eu me acho ainda, às vezes, um pouco tímida. Eu fui melhorando com o tempo, sabe? Mas foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, que não foi natural pra mim. Né? Diferente de outros líderes. Você vê a pessoa, né? Sempre foi aquela pessoa que sempre falou muito, se destacou no colégio, tinha um grupinho, era o líder do grupinho do colégio, né? Enfim. Então, isso é algo legal de se falar. Mas voltando aqui para o Sem Processo. Eu entrei como negociadora. Como eu falei, eu sempre tive o perfil de ir além. Então, eu sempre fui muito dedicada. Eu entregava muito mais do que se esperava que eu entregava. Eu ajudava as outras pessoas, independentemente ali da área. Podia ser financeiro, tech, enfim, operacional. Eu sempre fui muito mão na massa, assim. O que precisasse de mim, eu estava disponível. E aí a empresa foi crescendo, surgiu uma oportunidade de assumir uma área que é uma área que a gente chama de relacionamento jurídico, que é o contato que a gente faz com as partes ali, com os advogados da contraparte para negociar. E aí, nessa época, o Sem Processo era monoproduto, só tinha a plataforma de negociação ainda. E aí eu assumi a área, deu muito certo. A gente começou a ter mais resultado, fechar mais acordo, né? Com um dado resultado ali, eu fui conseguindo provar o a meu sua valor. gestão ali, essa competência. Que estava fazendo diferença na empresa, né? Que eu estava realmente fazendo uma diferença na empresa, fui organizando o time, enfim. E aí, a gente recebeu o primeiro aporte de capital em 2020 e eu ajudei muito também na parte de due diligence, de... auditoria, né? Exatamente, de auditoria, de falar os dados da empresa, qual era o nosso objetivo como empresa. A gente tinha que, enfim, preencher vários manuais e como eu sempre fui de escritório, uma qualidade que a gente tem trabalhando de escritório é saber escrever muito bem, né? A gente vai adquirindo essa habilidade. Então eu ajudei muito também nessa parte, bastante. Eu acho que isso também foi um ponto de destaque para mim, que não tinha nada a ver com a minha área, né? Na verdade, no geral, né, quem fica responsável nessa pauta ali são os sócios, principalmente que estão em contato com os investidores. Mas eu falei, não, eu ajudo, não tem problema nenhum, fui ajudando. Sei fazer isso, então dá aqui. Exatamente, foi isso. E aí, com o primeiro aporte de investimento, surgiu a oportunidade da gente abrir novas áreas dentro da empresa, desenvolver novos produtos. E uma área que a gente já estava desenvolvendo era a área de Legal Ops. Isso foi em 2020. Na verdade, Legal Ops eu entendo que sempre existiu, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe, porque aí já é outro papo. Mas o nome, no Brasil, essa referência no âmbito do jurídico brasileiro, acho que realmente deu um boom aí nos últimos 3 anos, tá? Sem sombra de dúvida. E aí, como eu já vinha com essa bagagem, como eu já estava na empresa há muito tempo, eu fui responsável pela área. O Bruno falou, Ana, você quer tocar essa área? Eu falei, quero, mas o que é essa área? Ele, não sei, mas vamos descobrir. E aí foi mais ou menos isso. Na época, eu me lembro que foi um processo ali para mim de muita resiliência, porque eu estava muito sozinha, tá? É como se fosse uma startup dentro de uma startup, porque eu estava tocando tudo, não tinha um manual, não tinha um guia, não tinha ninguém para me orientar, falar, olha, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Eu não tinha a menor ideia. Você tinha que descobrir sozinha. Eu tinha que descobrir, mas eu acho que quando você tem a vontade, você estuda, você corre atrás, você vai conseguindo. Garra, né? Você vai conseguindo, entendeu? E é isso, você se fortalece muito no processo. Você vê, caraca, eu fui capaz, eu conseguia. Eu entendi. Aí, na época, era uma equipe, não era só eu. Aí, a gente conseguiu fechar projetos. E aí, hoje, né, que eu me toco disso. A gente tem vários produtos hoje e vários serviços dentro de LOOP hoje. E tudo que foi fazendo fui eu. E, tipo assim, não tinha nada pronto, assim, nada, zero.
Eu fiquei, cara, realmente quando você vê e você realiza, né, que foi você que fez grande parte do trabalho, você fica, caramba, que legal, eu sou incrível mesmo. E é importante a gente falar isso, né? É, porque sim, empoderar, porque a gente não... Ai, não posso falar isso. Exato, isso é importante. Ai, eu tô com vergonha, eu tenho medo de alguém me achar arrogante, isso existe muito. Eu não posso dizer que eu sou incrível. Peraí, eu sou incrível, eu fiz um ótimo trabalho, parabéns pra mim, então... E essa semana mesmo, eu participei de um webinar com apenas CEOs mulheres, né, de diferentes setores, mais no âmbito jurídico, né, algumas de departamento, né, ali outras de legal tech, escritório. E uma delas foi a Camila Gimene, que é a CEO da Opsi Bloom, que é o escritório de inovação jurídica. E uma das perguntas que eu fiz para ela, que eu era a mediadora, eu falei, como é que você se destacou? Aí ela falou, Ana, eu mostrava o meu resultado, eu mostrava o que eu entregava. E ela falou assim, no começo as pessoas achavam isso muito estranho. Achavam que eu, enfim, tava querendo mostrar ali, aparecer. Mas, na verdade, foi isso que eu mostrar o meu trabalho que fez com que eu fosse alcançando... Fosse reconhecida. Tudo que eu alcancei. Porque, na verdade, eu realmente entregava. E é isso, às vezes a gente fica assim de falar que foi a gente que entregou, que foi a gente que fez. E isso faz muita diferença, porque quando a gente compara até com um homem mesmo, quando o cara fala, a gente acha, caraca, aquele cara ali é bonzão, realmente esse cara é bom, né? Ele sabe entregar. Às vezes a mulher, eu sinto isso, que tem um certo assim, ela se acha. Não tem um negócio assim, tá se achando. Sim. E eu não sei se pode ser até coisa da minha cabeça, aquela. Pode ser uma voz na minha cabeça, mas talvez seja uma voz histórica da minha cabeça. Que é cultural, que a mulher não pode falar das próprias conquistas, que é como se ela estivesse se achando. Ou, por exemplo, eu percebi isso quando eu comecei a falar muito de liderança. Você falar que você é líder. Tem gente que tem receio de falar que é líder. A pessoa é líder, mas... Ai, não, e se eu falar que eu sou, será que não vão me achar arrogante? Ou será que eu vou ficar um pouco com vergonha de falar? Sim. Mas isso é um movimento de empoderamento feminino que a gente tá falando, né? Exato, assim, você é líder, fale que você é líder. Fale o trabalho que você tem pra tocar o negócio que você tá tocando. A equipe que você tem pra gerir o caos. Vamos dizer que às vezes a gente trabalha nisso. Gerir o caos, né? Tá tudo acontecendo ali e a gente tá plena. Com certeza. Então eu até escrevi sobre deixar os pratinhos cair no chão, porque é um desafio. É muito difícil. Tem que equilibrar tudo e ainda passar uma sensação de... Não, tô linda, tô plena, né? Tranquilidade, o batom tá perfeito e a maquiagem também e o cabelo também. Então, às vezes é muita coisa pra dar conta, né? É muito difícil mesmo. E, assim, eu acredito e tento pregar isso muito, né, no Sem Processo. Como eu tive essa oportunidade, eu sou extremamente grata à empresa e eu fiz questão, assim, de colocar líderes mulheres dentro da empresa. Então, eu acho que uma tem que fortalecer a outra. E não é só pelo fato de ser mulher, tá? Isso é importante eu falar. É porque a pessoa é competente. Entrega, exato. E tem que ser valorizada por isso, né? Então, dentro, né, de Legal Ops, como eu tive essa possibilidade de ir criando a área, hoje em dia a área que representa o maior faturamento da empresa, então isso também fez com que eu fosse evoluindo mais e mais dentro da empresa. Então, hoje, dentro de Legal Ops, a gente tem uma head, que é a mulher, que é a Natália. Eu assumi também a área de com acordo, na área de negociação, e a head também é uma mulher, que é a Fernanda. E agora a gente está criando um novo produto, que é o Lexi, que é o nosso RP jurídico. A gente já tem vários clientes, e a head também é uma mulher, que é a Mayara. Então, assim, eu fico muito feliz e realizada de poder ajudar outras mulheres também. E assim, não é da boca pra fora, é verdadeiro, sabe? É porque entrega, é porque se prova, é porque se supera e tá ali e é proativa, sabe? Isso, pra mim, é muito importante. Assim, às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade. Cara, a gente tem capacidade de tudo. Assim, de tudo, com certeza. É correr atrás, aprender e executar e aí se provar e conseguir realizar, entendeu? Acho que isso me ajudou muito todo o meu processo, porque em muitos momentos eu me senti muito sozinha. Eu acho que é importante falar que a líder se sente muito sozinha muitas vezes. Nossa, tem muito isso, a síndrome. E você não vê, caraca, não tenho ninguém aqui com uma referência pra me ajudar, pra aqui eu tô na dúvida, o que eu faço? E você tem que tomar porque a líder, por mais que tenha um líder também com ela, né, acima, porque às vezes você no seu caso, você é CEO, mas às vezes tem, por exemplo, eu no meu caso... Já fui líder e tinha pessoas acima de mim que eram os meus líderes. Mas
Quanto mais alto você tá ali na trajetória, mais solitário você fica. Porque até o seu líder não tem tanto tempo para você. E a expectativa, quando você é sênior, é que você entregue sem precisar ficar te direcionando muito, né? É uma forma de liderar que não tem nem um pouco de microgerenciamento, não tem nem um pouco de vou te dar a mão, você já caminha. Sim. Você caminha livre. Então você fica sozinho porque você precisa motivar todo mundo, inspirar todo mundo, direcionar todo mundo, mas você precisa fazer o mesmo por você. Então é você por todos e por você também, né? Então esse é o movimento do líder. E é muito, assim, e aí que abrindo o meu coração, né? Quando você assume uma cadeira mais alta, e como mulher, enfim, mas aqui eu acho que também depende do gênero. Você tem que lidar com a ansiedade, não só a sua própria ansiedade, mas a ansiedade de todo mundo. As pessoas que estão abaixo de você, porque todo mundo vai falar com você, tenha certeza disso, tá? Na empresa, todo mundo vai falar com você, é o seu telefone que vai tocar. Os clientes que também vão falar com você, a Ana é seu, eu vou ligar para ela, que ela vai resolver o meu problema. Eventualmente alguns outros parceiros ali com a empresa, enfim, parcerias que a empresa faça. Então, assim, não deu certo, sei lá, estamos fazendo alguma coisa, vão ligar para você também. Só que você também tem suas dúvidas, suas ansiedades, suas frustrações. Sim. Você não tem a resposta pronta para tudo. E você é vista como referência. Então, você já tem uma autocobrança, né, enorme. Mas acho que isso piora muito quando você vê que outras pessoas dependem muito de você, da sua decisão. E vem que, caramba, ó, a Ana vai saber a resposta. Então, você realmente tem que estar imbuída de um espírito bom e também tomar cuidado com o que você fala, porque às vezes você está num dia ruim, e é normal, a gente é humana, então às vezes a pessoa vai falar com você e você não está bem, e às vezes, dependendo do tom que você responde, a forma que você fala, vai ter um impacto e gera muito um impacto grande. muito grande que você não tem nem noção. E quando você é liderança, você vai percebendo isso cada vez mais. E outra realização que eu tenho é que você não pode partir da premissa que você pode tratar todo mundo igual, porque as pessoas são totalmente diferentes. Concordo totalmente 100%. Diferentes. Você não pode tratar igual. Às vezes tem uma pessoa ali que você lidera, que precisa que você fique mais junto, que precise que você esteja mais presente. Tem outra não, que não gosta, que gosta de ser mais independente e tal. Que aquilo vai até incomodar, que né? Vai até incomodar ela, que ela não vai gostar. E aí você vai entendendo isso com o tempo também. Né? Exatamente. Eu converso muito sobre isso com algumas pessoas que vem falar comigo da empresa assim, mas fulano não sei o que lá. Eu falei, cara, as pessoas são diferentes, a gente não pode achar que pode tratar exatamente igual as pessoas, porque não são. Perfeito. Você tem que entender o perfil de cada um para ver o resultado que você também quer que aquela pessoa tenha. E para gerar aquele resultado, a pessoa tem que estar engajada, tem que estar bem, tem que estar feliz, e você tem que saber ler isso, sabe? Exatamente. Eu vejo muito assim, o papel da liderança é o maior potencial. Eu raramente vi outros potenciais para autodesenvolvimento. Muito. Porque além de você se conhecer, ter um autocontrole, ter uma inteligência emocional, você começa a aprender a lidar com o reconhecimento do outro. Quem é você? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos? Como que eu posso te direcionar melhor aqui? Sim. Como que eu posso te deixar motivado? Para você fazer tudo isso, você precisa de um nível de desenvolvimento pessoal e do outro muito grande. Então, a gestão de pessoas, não dá para uma pessoa gerir pessoas sem se autoconhecer. Não. Porque se você não consegue gerir você mesmo, quanto mais outras pessoas que você Sim. não conhece. Então, eu acho que quando a gente assume posições de liderança, é a grande oportunidade de desenvolvimento nosso e do outro. É mais uma prova do que qualquer coisa, né? Porque pra mim, assim, pessoalmente, é uma mega prova. E são situações novas e pessoas novas e tem os desafios pessoais de cada pessoa Sim. que vai impactar no ambiente de trabalho. Não dá pra gente dizer assim, separe o profissional do pessoal. Não dá. Não dá, somos pessoas. Vai esbarrar. Em alguma hora vai esbarrar. Eu acho que até existe um limite, evidentemente, pra gente misturar isso até por questões de profissionalismo. Então, não vai ser todas as questões pessoais que eu vou trazer para o meu líder, por exemplo, para ele me ajudar a lidar. Porque aí é uma questão de maturidade minha. Você precisa ter maturidade para lidar com as suas próprias questões e separar do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, vão ter situações imprevisíveis ou que vão impactar no emocional da equipe e que a gente vai precisar ajudar, dar a mão e compreender e aplicar a empatia. Então, a gente vai precisar observar isso conforme as necessidades de cada um, como você falou, aplicando para as individualidades, né?
Então, acho que isso é muito interessante. Isso já fala um pouco também dos desafios que você passou Sim, com certeza. na sua Não, trajetória. e são coisas que você vai observando com o tempo mesmo. Você não sabe, você não entende ali. E a prática, assim, você aprende tudo. Você vai entendendo, você vai refletindo. E é uma fonte de autoconhecimento mesmo. E também se identificar, né? Às vezes a pessoa fala ali, pô, ali você falou uma coisa, eu fiquei meio chateada. Aí você reflete, caramba, será que foi assim mesmo? Será que eu falei aquilo mesmo? E você começa a ter mais atenção em você mesmo. E você, volta pra você, né? Eu até falei isso esses dias. No final das contas, quando você vai ajudar o outro como líder, na qualidade de líder, você vai direcionar, você vai gerenciar, enfim, você vai atuar ali da forma que você for atuar na sua liderança, você tá olhando pro outro, mas na verdade volta pra você. Porque no momento que você, falei alguma coisa pra te direcionar, aí a pessoa fala, fiquei chateado com a forma que você falou. Aí você volta pra você, como que eu posso melhorar isso? O que eu fiz de errado? Será que eu fiz errado mesmo? Será que eu sou assim ou não sou assim? E volta para o movimento de reflexão do autoconhecimento. Então, no final das contas, teve até uma líder, não vou lembrar o nome dela, mas saiu até em matéria, assim, acho que foi da Forbes que saiu, dela falando, se eu puder dar um conselho para os líderes invistam em autoconhecimento. Porque é isso que vai te fazer ter destaque ali. Sim. Evidentemente, tem várias outras qualidades e competências que a gente precisa desenvolver nesse campo. Mas, aproveitando um pouco, a gente está falando sobre isso, e foi uma líder mulher que falou isso, então não me recordo o nome dela para poder mencionar, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, de como foi quando você assumiu o cargo, porque você falou que veio para você como uma oportunidade que você estava demonstrando ali um desempenho, mas você não sonhava, eu quero um cargo de liderança. Você estava ali, né, construindo, batalhando, mas você não pensou que você ia ser líder, que você ia gerir. Uhum. Então, você provavelmente não fez um preparo, vou ser gestora. Vou fazer aqui uma formação, um estudo de gestão de projetos, de processos, de pessoas. Não, você chegou ali e falou, agora eu preciso me desenvolver nesse aspecto. Sim. Como é que foi para você isso? Então, eu sempre quis alcançar muito, ser uma pessoa de destaque, mas nunca pensei assim, liderança, especialmente nova, né, assim, porque eu assumi a gerência até relativamente cedo dentro do Sem Processo. Quantos anos, desculpa perguntar? Eu tô no Sem Processo há 5 anos, eu acho que eu assumi a primeira gestão com 27. 27. É a mesma idade que eu assumi uma posição de gestão também. Bem nova, bem novinha, né? Com bastante responsabilidade já. E aí, eu fui buscando as formações depois. Então, eu busquei uma MBA em gestão, com foco em liderança e inovação. Fiz pela FGV também. Tirei uma certificação internacional em business, porque hoje eu preciso muito do conhecimento jurídico, mas, na verdade, a minha necessidade maior é ter uma visão holística, porque eu não olho só para o direito hoje, na verdade, tá? Assim, eu dou suporte e olho para todas as áreas da empresa. Então, eu tenho que saber dialogar com o time técnico, né, desenvolvimento de software, eu tenho que entender como falar com eles, enfim. Eu não sei programar, mas eu entendo muito bem o trabalho deles, já sei mexer nas ferramentas que, né, eles utilizam muito no dia a dia. Também tem que saber muito da parte financeira. Uhum. A parte, por exemplo, de relacionamento com o fundo de investimento, a gente recebeu o primeiro aporte. No final do ano passado, a gente recebeu o segundo aporte. Então, entender um pouco mais desse mercado de captação de recursos, né, de investimento, de venture capital. Então, assim, eu tenho que saber um pouco de tudo ali, né? Claro, o conhecimento jurídico me ajudou muito, mesmo assim, muito. Por eu ter essa skill de ser muito detalhista, de ter um conhecimento ali bom em relação à dor do jurídico, porque, mal bem, eu sabia a dor, porque eu vivenciei a dor. Ser uma pessoa extremamente que vai no detalhe ali, enfim, que é analítica. Isso me auxiliou muito até para desenhar as soluções dentro da empresa para atender a dor do cliente. Então, acho que isso foi um grande diferencial meu também. Mas eu não poderia ter parado aí. Não poderia, porque eu não teria conseguido me desenvolver ainda mais. Então, essas formações que eu fiz ali, tanto em business quanto em gestão, e a gestão que eu peguei foi ampla. Então, peguei um pouco de gestão de projetos, gestão de pessoas. Isso me ajudou muito. E também o movimento do Clock Brasil,
que eu fui uma das fundadoras, também me auxiliou muito, porque, na verdade, o Legal Ops é sobre gestão, né? A gente tem a mandala das 12 competências do CLOC, que mal bem eu fui estudando isso cada vez mais e mais e mais, por eu estar ali numa posição de referência dentro da associação, e fui aprimorando também. Então, hoje já sei bem mais sobre gestão financeira, o que eu não sabia no passado, gestão de projetos, o que eu também não sabia no passado, a parte de gestão de fornecedores, que também é uma frente da gestão que é relevante, né? Como dialogar ali com o terceiro envolvido, a parte de implantação de tecnologia, novos projetos, BI, parte de dados também eu domino bastante, e todas essas formações complementares me auxiliaram. Mas, para mim, particularmente, Ana, eu acho que a prática assim, você aprende muito mais do que em qualquer formação. Não que a formação seja importante, tá? Nossa, ajuda bastante. O conhecimento facilita, inclusive, a prática, né? Ajuda demais. Mas a prática ali é que você coloca, né, a ferro e fogo tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você foi construindo, e você se aprimora ainda mais, porque você vê o que funciona melhor para você, né, para a solução de um problema. E tem situações que não aparecem em cursos, em informações, então assim, é só no dia a dia mesmo, e concordo com você, a experiência conta muito, o conhecimento ajuda a gente a passar por essas situações na prática, e realmente são um apoio, mas se a gente parar para perceber, você fez uma formação em Direito, você depois caminhou e virou administradora, porque sim, agora você está ali na gestão, na liderança do negócio, tem um aspecto de skill de comunicação, gestão financeira, que para mim também, eu como advogada, quando que eu estudei gestão financeira? A gente cai numa posição de liderança, a gente fala assim, peraí, eu preciso voltar a olhar número, né? Assim, eu não olhava número, eu sou de humanas, então eu amo ler, amo escrever, então foi por isso que eu fui pro direito. E aí, quando você vira gestora, você precisa mapear processos e detalhar projetos, fazer a gestão de projetos. Você fala, gente, virei uma administradora, né? E acho que esse é o caminho, assim, que acaba levando pra gente, depois de uma trajetória percorrida, quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que foi construído. Mas eu queria que você dissesse meio que um conselho. Meio que não, mas se você tiver um conselho para dar para mulheres, sejam elas de qual idade for, de qual formação for, que queiram assumir posições de liderança, seja um conselho ou seja assim um desabafo, não sei, qualquer coisa que você queira falar para elas, porque eu acredito que esse vai ser muito público, que vai se interessar por esse tipo de quadro, que é para falar justamente sobre liderança feminina, por mais que a gente entre em outros fatores ali. Se você puder deixar uma mensagem aí para... com certeza. Aqui eu vou até olhar para a câmera para deixar alguns recados. Eu acho que primeiro, cara, nunca desista de você mesma. O mais importante, assim, ninguém vai conseguir fazer nada por você, tá? É você que tem que conseguir querer as coisas por você mesma. O processo de autoconhecimento é muito importante. Você saber o que você quer é o primeiro passo, tá? Saber o que você quer, o que você quer atrair para você. Eu acredito muito, tá? Pode parecer que é papo de terapia, mas não é. Eu aplico isso pro meu dia a dia. Eu acho que independente da crença que você tem, da fé, acho que todo mundo pode ter a sua própria fé, mas você tem que entender que você tem a capacidade de conseguir tudo que você quer conquistar na tua vida. E ficar imbuída desse sentimento mesmo, porque a gente tem muito autoquestionamento, e isso faz parte. Tem uma autocobrança, às vezes acha que a gente não vai conseguir, não vai alcançar. Mas, cara, a gente consegue. Então, o que é importante para você conseguir fazer isso acontecer, né? Como é que você faz para confiar em você mesma? Porque isso aí parece muito papo de terapia. Eu acho que ter uma rede de apoio, pessoas que você confia, que te deem força, isso é muito importante, porque a gente cai, isso faz parte. Tem dias que a gente tá, cara, nossa, eu tô recebendo reclamação de todo mundo, eu não aguento mais, vou jogar tudo pro alto. Ter uma pessoa do seu lado, pode ser um parceiro, uma parceira, pode ser família, amigo, enfim, que seja, mas que esteja ali com você e que torça verdadeiramente, né, por você. Faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que não, mas sim faz, porque é normal do ser humano ter altos e baixos, e contar com uma rede de apoio é muito importante para você ter a força interna realmente para conseguir conquistar e realizar aquilo que você quer.
Então, ter uma rede de apoio, buscar atividades que vão te auxiliar. E aí aqui, por exemplo, para mim, tá, atividade física é muito importante, porque me ajuda a extravasar tudo que eu tô sentindo. Como eu falei, eu não compartilho muito, porque eu sou uma pessoa um pouquinho mais fechada, assim. Mas eu recebo reclamação de muita gente, tá? Muita gente. Às vezes é difícil pra mim lidar com isso tudo. Eu fico assim, cara, eu tô assim, eu não aguento mais. Eu tô muito cansada, emocionalmente, assim, não tô aguentando. Além da rede de apoio, fazer atividade física pra mim é importante, é muito importante. Então, ache alguma coisa que faça sentido pra você. E eu falo isso porque às vezes as pessoas buscam válvulas de escapes que não são boas pra elas, né? Sei lá, beber não tem problema, tá? Mas beber em excesso é um problema, né? A mesma coisa, sei lá, o pessoal vai pra noitada e enfim. Cara, isso, assim, óbvio que você pode ter momentos de lazer, isso é importante, mas tem algumas coisas que com o tempo você vai aprendendo que às vezes vão só te atrapalhar, vão te atrasar e não valem a pena. Então, eu também quero deixar esse recado, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai vendo isso. Pontos de equilíbrio são Isso necessários. é muito importante. E criar uma rotina que você tire algum tipo de prazer, porque pode parecer que não, mas a longo prazo isso faz muita diferença. Faz, total. Tenham hobbies. Exatamente. Então, por exemplo, pra mim, Ana, eu acordo, pra mim é muito importante fazer uma atividade física, isso me ajuda muito a começar o meu dia bem. Tem pessoas, sei lá, que gostam de ir na praia. Meditação também, tem gente que gosta de meditar, fazer yoga. Porque quando você trabalha muito, essas pequenas coisas na sua rotina, essas mudanças pequenas na sua rotina fazem muita diferença. E às vezes é um divisor de águas para você não ter um burnout. É verdade. E é mesmo, porque a pessoa que só fica no escritório. Eu sei porque eu já passei por eu não precisei de medicação, graças a Deus, mas eu estive num lugar ruim em algum momento. Então, hoje em dia eu vou vendo como essas coisas são importantes. E a gente, às vezes, quando é nova, realmente não dá tanto valor pra isso, acha que é bobeira, não, bobeira, não tem nada a ver. Papo de terapia até desmerece um pouco, né? Mas calma, o buraco é mais embaixo, né? Mas é verdade. Você tentar gerar endorfina pra você, sabe, ao longo do dia. É hormonal, né? É até físico. Hormonal, mas é mesmo. Então, se você fica ali com cortisol, só no estresse, só no trabalho, na adrenalina, o seu corpo uma hora vai falar, olha, eu preciso de alegria aqui dentro, né? Então, eu preciso... Feliz, eu não aguento mais. Eu preciso de bem-estar. Então, a gente precisa saber, entender que nós somos uma máquina que precisa de um equilíbrio até hormonal. Então, quando você está falando de exercício físico, eu entendo muito nesse aspecto. Eu achei muito interessante que você falou, que você recebe muita reclamação. E o líder, ele também é um pouco psicólogo. Não, ele também é um pouco terapeuta. As pessoas não têm noção, porque não tem. A pessoa fala, reclama, né? Como eu falei, você recebe reclamação de todos os lados. E, às vezes eu fico chateada mesmo, tipo assim, poxa, mas essas pessoas ficam falando tanto comigo, elas não se tocam que eu também, às vezes, estou chateada, que eu também tô trabalhando que nem uma maluca. Que eu também tenho meus problemas. E não tem empatia comigo. Mas eu tenho que ser empática com exatamente, mas aí é um diálogo interno que rola na cabeça da Ana. Não, Ana, você não pode ir pra esse lado. Calma, você tem que reagir melhor. Ouve que a pessoa tá te falando, isso é importante. A pessoa tem que se sentir ouvida, acolhida. Assim como você também tem que sentir assim. Por isso que eu falei, achar uma atividade que te ajude a lidar com isso é importante, porque senão uma hora você não aguenta mesmo. Né? Porque você tem que se ouvir também, né? Exatamente. Você pode até não ser ouvido pelos outros, né? Porque na posição que você está na liderança, muitas vezes você vai ouvir, mas podem até não te ouvir o desabafo, digo, de reclamação, esse tipo de situação, que foi o que você sinalizou aqui. Mas você tem que se ouvir. Qual é a sua reclamação para você? Olha, não tô feliz aqui nessa rotina, então eu preciso ajustar minha rotina e colocar ali pontos, válvulas de escape, de equilíbrio. E é papo terapia. Façam terapia, inclusive ajuda muito. Entendeu? Até para você poder manter essa gestão do caos, porque um líder, qualquer que seja, qualquer gênero, vai ter que gerir o caos. Total, entendeu? Sempre. A gente é sempre chamado. É sempre chamado. Deu um problema, você... No fundo, isso é até bom, né? Porque você vê que as pessoas confiam em você. Isso é muito bom. E é uma habilidade, né? Jogo de cintura, resolver pepinos. É uma habilidade do líder. Né? E eu tenho essa teoria que as pessoas que
Eu realmente tenho essa teoria, que as pessoas que alcançam cargos de liderança alcançam porque tem um perfil de jogo de cintura. Faz a diferença. É a pessoa que vai resolver o problema. Ela, de alguma forma, ela consegue resolver aquilo ali. Você deu na mão dela e ela resolveu. Sim. Enfim, é o profissional que resolve qualquer coisa, que resolve o problema. Você dá ali na mão dele e ele caminha sozinho. Com êxito. Eu diria que essa é uma das principais habilidades. E, assim, a pessoa conseguir encontrar a solução do problema e realmente resolver por ela. Porque isso é difícil, tá? Por isso que, mais uma vez, eu falei que é um caminho solitário. Porque é solitário. Porque as pessoas acham que você tem a resposta pronta, e você não tem. Mas você dá um jeito, cara. Você corre até, você consegue. Você faz de plena. Não me pergunte como eu consigo. Às vezes eu consigo. Eu fico assim, caramba, não sei como eu consigo, mas consegui. Dei um jeito. Resolvi. É plenitude. Você passa a plenitude, a pessoa fica segura. A questão é, ser líder, você precisa aprender a passar segurança, né? Muito. Então, foram ótimos recados que você deu aí pra galera. Eu acho que esse papo aqui foi bem humano mesmo, então acho que vai bem além de aspectos técnicos que, assim, já são disseminados, a gente já tem muita informação. O técnico a gente aprende, realmente, qualquer um pode aprender. Sim. Né? E eu acho que você, também um diferencial para você estar à frente, claro que isso também depende um pouco da área que você está, mas já é uma realidade, né? O uso de inovação, tecnologia, inteligência artificial. Então, você saber utilizar essas ferramentas vão te dar, assim... Eu sou muito mais eficiente hoje, tá? Porque eu trabalho com isso, então eu domino, né? E isso me auxilia muito. Mas, assim, independentemente do cargo que eu tiver na minha vida, eu sei que isso vai me ajudar ainda mais e me impulsionar como profissional a me destacar. Então, você aprender a usar as ferramentas que estão aí, tem várias, né? Enfim, o ChatGPT, Copilot, a gente tem o Gemini do Google, o Spectre de processo, o assistente jurídico. Muito bom. Já fica aqui a propaganda do Já Spectre. Fica a dica, tá, gente? Spectre. Mas, assim, essas ferramentas auxiliam muito. Claro que tem, né? Tudo tem lado positivo e negativo, tem muita discussão, enfim. Mas para você ser uma pioneira, né? Estar à frente, saber, eu acho que também uma coisa importante ninguém tem a resposta pronta. Então, você se colocar, você buscar e se posicionar também é uma coisa que faz toda a diferença. Isso independente de onde você está trabalhando. Isso aí faz muita, muita diferença, sabe? E é inspirador, né? Às vezes a voz da pessoa simplesmente já inspira os outros. Exatamente. Basta você abrir a boca e falar, né? Ter coragem, porque acho que isso também é muito do que as mulheres sentem a necessidade. Muitas não têm coragem de falar. E aí, quando outra fala, elas ficam... Ai, que bom que você falou, porque eu quero também falar. Então, uma move a outra. Total. E a gente vai se puxando e vai se apoiando nessa rede. E a gente está formando, na verdade, uma rede de apoio de mulheres na liderança. Acho que também esse é um movimento que eu espero, com o tempo, necessário. Construir. Não, no mercado jurídico, então, gente, o mercado jurídico, assim... é o último a aderir à inovação no geral, né? Eu até escrevi um capítulo recente sobre a curva de inovação de Rogers. Quando a gente analisa o mercado jurídico, ele é muito tradicional. Então, a gente sente os efeitos de tudo de forma retardatária, eu diria. E a mulher se posicionando como uma liderança, a gente viu, assim, o boom mesmo, eu diria que foi em 1980. Em 1960 foi a segunda onda do feminismo que teve a ascensão ali do anticoncepcional, que a mulher realmente conseguiu ter mais independência. Mas até a mulher entrar no mercado de trabalho, alcançar a posição de liderança, é muito recente. Então, a gente precisa se unir. Principalmente no segmento jurídico, porque o segmento jurídico a gente sabe, né? Muito conservador. Se a gente já tem uma sociedade conservadora, o jurídico consegue ser mais. É o pior. É verdade. Os setores, eu diria. Eu concordo com você, Ana. Olha, foi muito bom te ter aqui hoje. Foi um mega prazer poder bater esse papo. Poder conhecer um pouquinho mais sobre você também, sobre a sua trajetória, sobre a pessoa Ana, e não só a CEO, né, a profissional, mas sim o ser humano. Então foi uma mega honra para mim. Obrigada por você ter topado conversar e contar aí da sua trajetória, das suas superações, enfim, de tudo que te moveu para chegar nesse sucesso profissional que às vezes não, com certeza muitas vão olhar para você e vão se inspirar e se espelhar
desejosas de também alcançar esse mesmo sucesso que você alcançou. Então, obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Pode sempre me convidar, eu estou à disposição. Sempre bem-vinda. E, gente, eu queria agradecer também todo mundo que ficou aqui com a gente, que acompanhou esse bate-papo. E eu espero que tenha sido muito útil para vocês e até a próxima.